Olá a todos, meu nome é Anselmo Gomes de Moura, eu sou acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFV, em parceria com a UFJF. Estou aqui para apresentar o meu seminário de defesa de tese de doutorado, com o título de Efeitos do Treinamento Físico Resistido sobre as propriedades histológicas, morfológicas, mecânicas, gênicas e proteicas do coração de ratos espontaneamente hipertensos. Eu fui orientado pelo professor Dr. Antônio José Natália e co-orientado pelos professores doutores Miguel Araújo Carneiro Júnior e Thales Nicolau Primolagones. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada pelos níveis elevados e sustentados de pressão arterial. No Brasil, nós seguimos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que caracteriza aumentos de maiores que 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e maiores que 90 milímetros de mercúrio de pressão diastólica como hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma das doenças mais prevalentes do mundo. Sabe-se que por volta de 874 milhões de adultos no mundo têm pressão arterial sistólica maior que 140 milímetros de mercúrio. Isso totaliza uma em cada 4 pessoas. No Brasil não é diferente, nós temos cerca de 25% da população brasileira sendo diagnosticada como hipertensa. Isso caracteriza um problema de saúde público brasileiro e mundial. Para a compreensão da fisiopatologia da hipertensão arterial, o rato espontaneamente hipertenso vem sendo amplamente utilizado na pesquisa científica. Afinal, tem uma similaridade muito grande com a hipertensão essencial do homem, aquela hipertensão que não tem causa definida. Neste animal, a pressão arterial ela é elevada e se mantém sustentada por volta da 16ª semana de vida. A hipertensão arterial ela traz alterações funcionais e estruturais de diversos órgãos-alvo, como o cérebro, até mesmo os rins e também ao coração, dentre outros. Essas alterações desses órgãos aumentam o risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Eu vou destacar aqui as alterações ocorridas no coração. Com relação às alterações, inicialmente nós temos uma alteração de aumento do coração. Essa hipertrofia do coração inicialmente é de característica concêntrica, onde você tem um aumento do diâmetro interno do ventrículo esquerdo com uma manutenção da espessura relativa da parede do ventrículo. Mas, posteriormente, ocorre uma diminuição dessa dimensão interna do ventrículo esquerdo e um aumento muito pronunciado da espessura relativa da parede, o que caracteriza uma hipertrofia concêntrica. Essa hipertrofia concêntrica ela é causada em parte pela sobrecarga mecânica gerada pela hipertensão, que leva ao aumento da via de sinalização de angiotensina 2, de norepinefrina e de dotelina 1, bem como um remodelamento da matriz celular, aumentando o fator de necrose tumoral alfa, bem como a proteína profibrótica de fibroblastos e miofibroblastos, que vão aumentar a quantidade de fibroblastos no coração, que por sua vez aumentam o conteúdo de colágeno. Então, esse aumento dessa hipertrofia leva ao que nós chamamos de hipertrofia patológica. Essa hipertrofia, com esse aumento de colágeno, por exemplo, pode aumentar o conteúdo de inflamação no coração. Além disso, ao longo do tempo, esse processo vai continuando, o que leva a uma reexpressão de genes fetais, como a fator natriurético atrial, a alfa-quitina esquelética e a beta-miosina de cadeia pesada, bem como a um aumento do estresse oxidativo, um processo de apoptose muito grande, o que leva a uma fibrose do tecido ventricular. Esta fibrose do tecido ventricular acaba levando a um enrijecimento do coração, com consequente disfunção mecânica e falha cardíaca. Essas alterações estruturais do coração elas acabam impactando diretamente na célula cardíaca. Já foi demonstrado que animais hipertensos eles acabam apresentando um aumento do tempo para o pico, do tempo do pico para o cálcio intracelular transiente e também para a diminuição, para o decaimento
do cálcio intracelular transiente, o que caracteriza aí uma demora maior para a entrada do cálcio e para a saída do cálcio de dentro da célula. Isso se reflete numa menor velocidade de contração e numa menor velocidade de relaxamento, ou seja, um acoplamento, excitação e contração prejudicado. Com relação à contração, à fase de contração desse processo, um canal importante para isso é o canal de cálcio do tipo L, um canal presente no sarcolema da célula cardíaca, que é capaz de trazer o cálcio para dentro da célula. Já foi demonstrado no estudo recente que há um desalinhamento causado pela hipertensão do canal de cálcio do tipo L com relação a um outro canal presente dentro da célula, o canal de renodina, que também é importante para a liberação de cálcio para dentro do citosol. Isso acaba levando a um aumento da produção, aumento de cálcio espontâneo dentro da célula, as spikes de cálcio, e também levando a uma redução de contratilidade. Com relação aos canais de renodina presentes no retículo sarcoplasmático, apesar da hipertensão aumentar os canais, a expressão desses canais de renodina, a gente tem uma diminuição de uma proteína reguladora desses canais, a FKBP12. Isso é mais um fator que leva à abertura espontânea desses canais, que vai aumentar a suscetibilidade de eventos arrítmicos no coração causados pela hipertensão. Além do processo de contração, o processo de relaxamento também é prejudicado com a doença. Já foi demonstrado uma diminuição da fosfolamban, um inibidor proteico da proteína SERCA2A, que é um recaptador de cálcio do citosol para dentro do retículo sarcoplasmático, bem como a própria SERCA2A também já foi demonstrada a diminuição da sua expressão proteica devido à hipertensão arterial. Um outro fator que já foi demonstrado foi o aumento da expressão do trocador sódio-cálcio, um canal que troca sódio por cálcio. Esses fatores unidos acabam atrapalhando a recaptação de cálcio para o retículo sarcoplasmático, atrapalhando, nesse caso, o relaxamento celular. Então, a hipertensão acaba atrapalhando esse processo também. O tratamento para todos esses processos causados pela hipertensão, seja em nível tecidual ou celular, ele é essencialmente medicamentoso. Nós temos diversos tipos de medicamentos que têm boa acurácia e boa eficácia no tratamento da hipertensão arterial. Contudo, alterações do estilo de vida também têm sido preconizadas para o tratamento e também para a prevenção do aumento da pressão arterial. Esse estilo de vida ele está relacionado com aspectos nutricionais, com aspectos de saúde mental e também com o treinamento físico. Com relação ao treinamento físico, o tipo de treinamento mais recomendado pela maior parte das diretrizes de hipertensão no mundo é o treinamento aeróbico. O treinamento resistido também é preconizado, mas como um adjuvante ao treinamento aeróbico e não é por todas as diretrizes que nós temos no mundo. Isso ocorre porque nós temos um número maior de estudos que avaliaram o treinamento aeróbico comparado com outros tipos de treinamento, inclusive o treinamento resistido. Contudo, os estudos que têm avaliação do treinamento resistido têm mostrado boas respostas no tratamento e prevenção da hipertensão arterial, ao ponto de um estudo recente preconizar o treinamento resistido como uma contramedida primária, muitas vezes mais eficaz que o próprio treinamento aeróbio. Isso, inclusive, com relação ao tratamento da pressão arterial. Sabe-se também que os estudos têm mostrado a eficácia do treinamento resistido com relação à melhora do coração. Com relação a esses estudos em ratos, foi demonstrado que o treinamento resistido leva a uma hipertrofia concêntrica do coração, mas dessa vez não uma hipertrofia patológica, mas uma hipertrofia fisiológica, onde você tem uma manutenção da dimensão interna do ventrículo esquerdo com um aumento relativo da espessura da parede do ventrículo. Esse aumento está associado a um aumento da largura dos miócitos cardíacos sem alterar o comprimento celular. Isso está ligado ao aumento dos sarcômeros em paralelo devido ao treinamento. Esse aumento é causado
por uma hipertrofia cardíaca que é levada por um aumento da síntese de proteínas e uma diminuição da degradação das proteínas. Esse aumento da síntese e diminuição da degradação que leva à hipertrofia já foi demonstrada que foi levada por um aumento de uma via de sinalização da via AKT-mTOR, uma importante via hipertrófica, seja ela ativada via fator de crescimento semelhante à insulina ou até mesmo associada com o aumento da ativação de AT1. Isso já foi demonstrado em miócitos do ventrículo esquerdo em ratos normotensos, mas não se sabe ainda esse processo em ratos hipertensos. Com relação especificamente à hipertensão arterial, nós temos estudos que avaliaram respostas agudas do tratamento resistido na doença, também como alguns estudos que mostraram as respostas crônicas da doença. Com relação às respostas agudas, um estudo de 2010 mostrou que houve uma hipotensão pós-exercício causada pelo tratamento resistido, associada com um aumento da produção de óxido nítrico e um aumento do relaxamento dependente do endotélio. Um outro estudo demonstrou um aumento da contratilidade miocárdica com o aumento da pressão interna do ventrículo esquerdo na sístole, bem como um aumento da atividade do retículo sarcoplasmático e do influxo de cálcio para o citosol. Quando olhamos para as respostas crônicas do treinamento resistido, nós temos alguns estudos que apresentaram diminuição da pressão arterial devido ao treinamento e outros estudos que demonstraram evitar o aumento da pressão arterial ao longo do tempo devido ao treinamento. Um desses estudos, aliás, um estudo recente de 2020, demonstrou que há uma relação entre o aumento da força e a diminuição da pressão arterial, mostrando que a gente tem, quanto maior os níveis de força, menor seriam os valores de pressão arterial sistólica. Esse mesmo estudo também demonstrou que essa melhora na diminuição da pressão arterial está relacionada com processos estruturais, como, por exemplo, a prevenção do aumento do conteúdo de colágeno causado pela hipertensão arterial, sem fazer alguma alteração do volume nuclear dessas células. Contudo, as propriedades gênicas, as propriedades histológicas, as propriedades mecânicas e proteicas que regulam esses processos ainda carecem de investigação. Logo, nós pretendemos entender um pouco melhor sobre as respostas dessas propriedades devido ao treinamento resistido na hipertensão arterial. Com isso, o nosso objetivo é investigar os efeitos do treinamento físico resistido sobre as propriedades histológicas, morfológicas, mecânicas, gênicas e proteicas do coração de rato espontaneamente hipertenso. Com objetivo específico, nós temos a avaliar o treinamento físico resistido sobre a tolerância ao esforço físico, a composição corporal e a antropometria, a pressão arterial e a frequência cardíaca de repouso, a massa cardíaca, a função sistólica ventricular, as dimensões dos miócitos do ventrículo esquerdo, bem como a organização tecidual, o estado inflamatório, os indicadores de função endotelial no ventrículo esquerdo e o cálcio intracelular transiente dos miócitos isolados e também a contratilidade celular desses miócitos. Por fim, avaliar as proteínas envolvidas na contração e relaxamento do ventrículo esquerdo. Para isso, foram utilizados ratos adultos das linhagens Wistar-Kyoto e SHR. Esses ratos foram alojados no Laboratório de Biologia do Exercício do Departamento de Educação Física da UFV, em caixas de polietileno, numa sala com temperatura controlada, num ciclo claro-escuro de 12 horas, com acesso à ração comercial e água à vontade. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de Animais da UFV. Os animais foram separados em 4 grupos, sendo eles normotensos sem treinamento e normotensos treinados uso Wistar-Kyoto, e hipertensos sem treinamento e hipertensos treinados os SHRs. Sendo que 8 animais em cada grupo foram utilizados para analisar a composição corporal e a antropometria, a função sistólica ventricular, as dimensões, a organização tecidual, o estado inflamatório, os indicadores de função endotelial e as proteínas envolvidas na contração e relaxamento do ventrículo esquerdo,
e outros 8 animais de cada grupo foram utilizados para analisar o cálcio intracelular transiente e a contratilidade de miócitos isolados do ventrículo esquerdo, totalizando assim 16 animais em cada grupo. Esses animais chegaram ao Bioex com 4 semanas de vida. Na 15ª semana de vida foi realizada a medida da pressão arterial e da frequência cardíaca de repouso, e a partir da 16ª semana de vida foi iniciado o protocolo com familiarização à escada vertical utilizada para o treinamento, seguido do protocolo de treinamento que durou 8 semanas, chegando no final com as medidas de pressão arterial e frequência cardíaca, de ecocardiograma e a realização de eutanásia dos animais na 26ª semana de vida para posteriores análises. A pressão arterial e a frequência cardíaca de repouso foi medida pelo método não invasivo, através de pleximografia de cauda. Esse pleximógrafo foi associado a um aparelho de contenção, onde foi colocado os animais. Esse aparelho de contenção era aquecido por um aquecedor externo e um manguito de pressão era colocado na cauda dos animais. Esse manguito de pressão associado ou ligado a um transdutor de pulso, aonde foi possível fazer a medida da pressão arterial sistólica, diastólica e média e da frequência cardíaca de repouso. Essa medida foi feita antes e após o período de treinamento físico. Este período de treinamento físico foi iniciado com uma familiarização ao objeto utilizado para o treinamento, que foi uma escada vertical. Essa escada ela era composta de 1,10 m de altura, 80 graus de inclinação, com 2 centímetros de distância entre seus degraus. Os animais deveriam subir a escada até chegar em uma gaiola de polietileno, onde poderiam descansar após essa subida. Foram realizadas 2 semanas de familiarização a essa escada vertical, sendo essa familiarização feita 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. No primeiro dia, foi utilizada apenas uma subida. No segundo dia, 2 subidas, com 2 minutos de intervalo entre cada uma. O descanso era na gaiola de polietileno. E na sexta-feira, 3 subidas. Na segunda semana, foi adicionado um aparato de tubo cônico à cauda dos animais. E esse aparato, sem nenhum peso adicional, foi colocado para que os animais realizassem as mesmas subidas na segunda semana de familiarização. Nós temos então 2 subidas na segunda-feira, 3 subidas na quarta e sexta-feira. Terminado o período de familiarização, foi realizado o teste de peso máximo carregado. Esse teste de peso máximo carregado era utilizado como base a massa corporal dos animais. Ela era medida imediatamente antes do teste. Nós tínhamos então a realização inicial de 3 séries para o teste, sendo que a primeira série era de 75% da massa corporal dos animais, a segunda série de 90% da massa corporal dos animais e a terceira série com 100% do valor da massa corporal dos animais, esses valores colocados dentro do tubo cônico, como sobrecarga externa. Nesse momento, se os animais conseguissem realizar as 3 subidas, onde nós tínhamos 2 minutos de intervalo entre essas subidas, eram acrescidos mais 30 gramas no tubo cônico como sobrecarga externa. E assim era feito sucessivamente até que o animal atingisse a fadiga e não conseguisse mais realizar a subida na escada. Nesse momento, a gente determinava o peso máximo carregado desses animais. Essa medida foi realizada antes do início para determinação da carga de treinamento, durante o treinamento, no reteste, para reajuste de carga durante esse treinamento e no final para avaliar a tolerância do esforço dos animais treinados. Assim como o treinamento físico tomou como base esse peso máximo carregado. Então, esse treinamento utilizava este peso máximo que foi avaliado para determinar a sobrecarga de treinamento. O treinamento era composto de, no mínimo, 4 séries, sendo a primeira 50% do peso máximo carregado, a segunda série um aumento a 75%, a terceira série um aumento para 90% do peso máximo carregado e a quarta série
a 100% do peso máximo carregado. Caso os animais completassem essas 4 séries, eles eram acrescidos mais 30 gramas no tubo cônico. E esse acréscimo acontecia até que o animal chegasse e não conseguisse mais subir a escada e atingisse a fadiga. Mas, no máximo, o animal poderia subir 9 vezes, 9 séries, todas elas com 2 minutos de intervalo entre essas subidas. Esse treinamento era realizado com frequência semanal de 3 vezes por semana e uma duração de 8 semanas. Durante esse treinamento foi calculado o volume de carga, aonde utilizou-se a multiplicação do número de séries pelo número de subidas. Os animais subiam entre 8 e 12 vezes a cada série. E multiplicou-se também o valor da sobrecarga em gramas utilizadas em cada série. Após o período de protocolo de treinamento físico, foi realizado o ecocardiograma, onde os animais foram imobilizados por anestesia com isoflurano. As medidas foram realizadas no sistema de ultrassom, com ecocardiogramas transtorácicos bidimensionais de modo M. As análises possibilitaram a análise de ciclos cardíacos distintos, e 3 deles foram utilizados com a média dessas medidas para medir a espessura do septo interventricular na diástole e na sístole, a dimensão interna do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole, a espessura da parede ventricular esquerda na diástole e na sístole, bem como a fração de ejeção e a fração de encurtamento, essas duas últimas medidas como uma medida de função sistólica ventricular. Logo após a realização do ecocardiograma, foi realizada as medidas de circunferência torácica, circunferência abdominal e comprimento nasional, utilizando fita métrica com os animais ainda inconscientes. Com as medidas de circunferência, foi possível realizar o cálculo da relação entre a circunferência abdominal e circunferência torácica. Também foi possível realizar o cálculo do IMC, a partir da massa corporal dos animais, dividindo-se o comprimento nasional ao quadrado. 24 horas depois da realização do ecocardiograma, os animais foram eutanasiados por decapitação, utilizando guilhotina própria dos corredores no Laboratório de Biologia do Exercício da UFV. As carcaças desses animais foram utilizadas para a realização da extração lipídica. As carcaças foram inicialmente armazenadas em refrigerador até serem utilizadas. Quando foram utilizadas, foram secas as suas carcaças foram secas em estufa por 24 horas, a temperatura de 105 graus Celsius, trituradas em bexiga Graal e armazenadas em cartucho com papel filtro. Esses cartuchos foram levados para a realização da extração do lipídio por meio de éter etílico, em ciclos de 15 a 20 minutos, durante 8 horas. A partir dessa extração, foi possível calcular o conteúdo de lipídio, com o peso do cartucho de papel após a extração menos o peso do cartucho da pré-extração. Também foi possível calcular o percentual de gordura por uma regra de 3 simples a partir da massa corporal dos animais. Além disso, o coração dos animais foram removidos e pesados, os ventrículos separados dos átrios e também pesados, o ventrículo esquerdo separado do ventrículo direito e do septo ventricular, todos eles também pesados, em balança de precisão. A tíbia foi removida e medida para que nós possamos fazer os cálculos das razões, dentre elas a massa do ventrículo esquerdo pela tíbia. Além disso, podemos realizar o cálculo da massa do ventrículo pela massa do coração e da massa do ventrículo esquerdo pela massa do coração, todos eles como medidas de hipertrofia cardíaca. Para a realização da estomofometria do ventrículo esquerdo, fragmentos do ventrículo esquerdo foram armazenados em formalina e posteriormente em álcool 70%. Esses fragmentos foram submetidos a um processamento histológico, inicialmente com desidratação e sera alcoólica crescente, e depois infiltrados em historesina. Essa infiltração em historesina durou 26 horas. Por fim, houve um emblocamento das análises em resina. Esse emblocamento, posteriormente, foi utilizado para a realização de cortes histológicos em micrótomo, utilizando navalhas de vidro, com 5 micrômetros de espessura. Esses cortes foram utilizados para a realização de 2 lâminas,
com 8 cortes em orientação transversal em cada um deles para cada animal. Uma dessas lâminas foi corada com Prickoscius rex, outra dessas lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina. Essas lâminas coradas a partir dessas lâminas coradas foi possível realizar a fotomicrografia dessas câmeras com uma câmera acoplada ao microscópio de luz. A partir dessas fotomicrografias foi possível realizar a análise do percentual de colágeno do tipo 1, tipo 3 e do colágeno total, a partir das análises das lâminas coradas com Prickoscius rex, e bem como a área de secção transversa, o percentual de citoplasma, núcleo, matriz extracelular e vasos sanguíneos a partir das lâminas coradas com hematoxilina e eosina. Outro fragmento do ventrículo esquerdo foi armazenado em freezer -80 e 50 mg desse ventrículo esquerdo armazenado foram retirados e, posteriormente, homogeneizados para isolar o RNA utilizando trisol. A partir disso, foi possível obter 2 microgramas de RNA que, associado a alguns reagentes, proporcionou a extração de 20 microlitros de DNA complementar. Esse DNA complementar foi colocado em termociclador, inicialmente a 60 minutos numa temperatura de 42 graus e depois mais 10 minutos numa temperatura de 70 graus. A partir daí foi possível realizar a análise do PCR em tempo real para a expressão gênica dos biomarcadores do ventrículo esquerdo, sendo os biomarcadores avaliados pelos primers de tecidos não contráteis, como colágeno tipo 1 e tipo 3, pelos biomarcadores inflamatórios, pelo TNF e pela interleucina 10, e pelos marcadores de função endotelial, a endotelina 1 e o fator de crescimento dependente, e o fator de crescimento vascular endotelial. Todas essas análises foram realizadas com o normalizador da beta-actina e os resultados foram expressos como método de limiar comparativo. Para fins representativos, os valores do grupo controle foram arbitrariamente definidos como 1. Outros 50 mg de VE que foram armazenados em freezer -80 foram posteriormente retirados para extração e quantificação de proteínas pelo método de Lowry. Desses, 70 microgramas de proteína foram separadas por STS-PAGE e posteriormente transferidas numa membrana de fluoreto de polivinilideno. Essa membrana foi bloqueada durante 1 hora e depois foi incorporados anticorpos primários anti-GAPDH, anti-CAG1.2, anti-NCX1, anti-SECA2A e anti-fosfolamban. O canal de cálcio do tipo L1.2, o trocador de sódio de cálcio 1, a SERCA2A e a fosfolamban total foram as proteínas avaliadas do ventrículo esquerdo. Posteriormente, essas amostras foram lavadas e um anticorpo secundário respectivo foi colocado por 1 hora. A partir dessa análise também de uma nova lavagem, utilizou-se e foi possível obter a quimiluminescência. Essa quimiluminescência a partir dela foi possível analisar a expressão proteica das proteínas avaliadas por proporção das densidades ópticas. O GAPDH foi utilizado como normalizador em todas as análises. Para o isolamento dos cardiomiócitos, o coração foi removido por toracotomia, ele foi canulado num Langendorf adaptado e os cardiomiócitos foram isolados por dispersão enzimática. A partir daí foi possível fazer a medida da contratilidade celular em microscópio específico, por meio de um sistema de detecção de bordas, com estimulação externa a 1, 3, 5 e 7 Hz, em temperatura ambiente entre 30 e 35 graus Celsius. Foram medidas a amplitude de contração celular, a velocidade de contração celular e a velocidade de relaxamento celular. Com essas mesmas células da medida da contratilidade, foi possível fazer a mensuração do comprimento e da largura celular por meio de uma régua. O comprimento e a largura, uma vez medidas, proporcionaram o cálculo do volume celular em picolitros por meio da fórmula de Sato.
Outras células foram utilizadas para as medidas do cálcio intracelular transiente, utilizando um indicador fluorescente de cálcio, Fura2AM, com uma estimulação elétrica também a 1, 3, 5 e 7 Hz, na temperatura ambiente entre 30 e 35 graus Celsius. Foram avaliadas a amplitude do cálcio intracelular transiente, a velocidade até o pico de cálcio intracelular transiente, representado pela ponto de máxima fluorescência, e a velocidade de decaimento do cálcio intracelular transiente até a sua retomada da fluorescência basal. Para as análises estatísticas, os testes de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov foram utilizados quanto necessários. Uma vez os dados normais foram utilizados, ANOVA de 2 vias com medidas repetidas, seguida do teste de Tucker, caso necessário, para as análises de volume de carga, de peso máximo carregado, de massa corporal, de frequência cardíaca, de pressão arterial sistólica, diastólica e média, todas elas antes e após o período de treinamento. Já a ANOVA 2-way, seguida do post-hoc de Tucker quando necessário, foi utilizada para as medidas de antropométricas, da composição corporal, das massas do coração e suas razões, dos parâmetros da ecocardiografia, da largura, do comprimento e volume celular, das análises tomorfométricas, da expressão gênica do volume do ventrículo esquerdo, do cálcio intracelular transiente, da contração celular e da expressão proteica do ventrículo esquerdo. Foi também calculado o tamanho do efeito a partir do índice D de Cohen para grupos emparelhados, aonde esse tamanho do efeito foi avaliado como insignificante, médio, pequeno, médio, grande ou muito grande. Todos os dados foram apresentados como média, mais ou menos erro padrão da média, e as análises foram feitas utilizando um software SigmaPlot 12.3 com um nível de significância de 5%. Com relação aos resultados, nós temos aqui na figura 8 as análises do volume de carga no painel A, onde foi possível observar que os grupos normotensos treinados mostrados pelo ciclo preenchido tiveram um aumento do volume de carga a partir da segunda semana de treinamento e manteve esse aumento até o final, assim como os hipertensos treinados representados pelo ciclo não preenchido tiveram o mesmo padrão com o aumento do volume de carga de treinamento desde a segunda semana até a semana final, sem diferença entre os grupos. No painel B, podemos acompanhar o peso máximo carregado absoluto, onde nós temos um aumento do peso máximo carregado após o período de treinamento, mostrado nas colunas em branco, tanto nos animais normotensos quanto nos animais hipertensos treinados, comparado aos seus respectivos controles, sem diferença entre esses grupos treinados. Ao analisar o peso máximo relativo no painel C, foi possível observar que os dois grupos treinados aumentaram o peso máximo carregado relativo após o período de treinamento. Contudo, o grupo hipertenso treinado obteve um maior peso máximo carregado comparado ao normotenso treinado. Na tabela 2, nós temos a massa corporal, a composição corporal e os valores de antropometria. Foi mostrado que o fator treinamento foi capaz de diminuir o IMC dos animais, bem como houve uma tendência da diminuição da circunferência torácica e do conteúdo de lipídio com um tamanho de efeito médio. Já nos animais hipertensos, o fator hipertensão levou a uma diminuição da massa corporal desde o início do treinamento, mantendo-se até o final, uma diminuição do IMC e uma diminuição da relação circunferência abdominal-circunferência torácica. Cabe também ressaltar uma tendência de diminuição do circunferência torácica e do conteúdo de lipídio com tamanhos dos efeitos médios. Já a interação entre os fatores, foi possível observar que houve uma diminuição ainda maior da massa corporal e também da circunferência torácica. Ainda cabe ressaltar que o treinamento, nesse caso aqui, não foi capaz de reverter as diminuições de circunferência abdominal e da relação circunferência abdominal-circunferência torácica. Na figura 9, nós temos os valores de frequência cardíaca de repouso no painel A,
da pressão arterial sistólica no painel B, diastólica no painel C e média no painel D. Não foi possível observar alterações da frequência cardíaca antes ou após o período de treinamento em nenhum dos grupos. Já a pressão arterial sistólica apresentou-se aumentada nos grupos hipertensos, tanto antes como após o período de treinamento, sem diferenças entre os hipertensos treinados ou não treinados. Esse mesmo padrão se manteve para a pressão arterial diastólica e para a pressão arterial média. Na tabela 3, nós temos a massa do coração, dos ventrículos e as suas razões. Foi possível observar que o treinamento apresentou uma tendência de aumento da massa do septo, com o tamanho do efeito grande, assim como a hipertensão, o fator da hipertensão levou a uma diminuição da massa dos ventrículos, uma diminuição da massa do ventrículo direito, bem como uma diminuição da massa do ventrículo esquerdo, uma diminuição das massas da razão, massa do ventrículo esquerdo, massa do coração, massa do ventrículo pela tíbia, mas apresentou um aumento da massa da razão, massa do ventrículo, massa do coração. Também apresentou uma tendência de aumento da massa do septo interventricular, com um tamanho do efeito muito grande. Já a interação entre os fatores foi possível observar quando apresentou um aumento muito maior da massa do ventrículo esquerdo e das razões massa do ventrículo esquerdo, massa do coração, massa do ventrículo esquerdo, massa dos ventrículos, massa do coração, perdão, massa do ventrículo esquerdo, massa do coração e massa do ventrículo esquerdo pela tíbia. Também foi possível observar que os animais hipertensos apresentaram uma maior massa do coração, uma maior massa dos ventrículos e uma maior massa do ventrículo direito comparado somente aos animais hipertensos sem treinamento, assim como uma tendência de diminuição da massa do septo interventricular com tamanho do efeito grande. Na tabela 4, nós temos os dados de ecocardiografia dos animais hipertensos e normotensos. O treinamento não foi capaz de alterar nenhum dos parâmetros da ecocardiografia. Já o fator hipertensão foi demonstrado com uma diminuição da espessura do septo interventricular na sístole e um aumento do diâmetro interno do ventrículo esquerdo na sístole, bem como uma diminuição da fração de ejeção e da fração de encurtamento. Também cabe ressaltar um aumento da dimensão interna do ventrículo esquerdo e da diástole, e diminuição da espessura do ventrículo esquerdo na sístole, com tamanhos do efeito muito grande e médio, respectivamente. Já a interação entre os fatores foi possível observar com uma diminuição da dimensão interna do ventrículo esquerdo na sístole nos animais treinados comparados com o hipertenso sedentário, com o hipertenso sem treinamento, mas com um aumento em relação ao normotenso treinado. Também foi possível observar uma preservação, uma prevenção do aumento, da prevenção da diminuição da fração de ejeção que havia sido causada pela hipertensão nesses animais. Também cabe ressaltar que, apesar do grupo hipertenso treinado ter uma menor fração de encurtamento do que os normotensos treinados, um tamanho do efeito grande considerado para esses animais foi apresentado quando comparado com os hipertensos sem treinamento, o que sugere também uma prevenção da diminuição da fração de encurtamento. Outros pontos a ser levados em consideração são a diminuição da dimensão interna do ventrículo esquerdo na diástole e da espessura da parede do ventrículo esquerdo na diástole, com tamanhos do efeito grande, em ambos os casos, nos animais hipertensos treinados. Na figura 10, nós temos o comprimento celular no painel A, a largura no painel B, a razão, comprimento e largura no painel C e o volume no painel D. Com relação ao comprimento e o volume, não foi possível observar diferença entre os grupos analisados. Já quando olhamos para a largura no painel B, é possível observar que o fator treinamento não teve influência sobre a largura do miócito, mas a hipertensão apresentou um aumento na largura desse miócito. Assim como foi possível perceber na interação entre os fatores
que houve uma prevenção desse aumento da largura nos animais hipertensos treinados, o que se refletiu também na prevenção da diminuição razão comprimento largura nestes animais hipertensos treinados. Na figura número 11 é possível observar fotomicrografias representativas dos animais normotensos sem treinamento, normotenso treinado, hipertenso sem treinamento e hipertenso treinado do ventrículo esquerdo. E a partir dessas análises foi possível observar que o fator treinamento foi capaz de aumentar a área de secção transversa dos animais treinados. A hipertensão também foi capaz, por si só, de aumentar a área de secção transversa. E foi possível observar que os animais hipertensos treinados eles tiveram uma prevenção desse aumento exacerbado da área de secção transversa em níveis iguais ao de normotensos treinados. Na tabela 5, nós temos a proporção estomorfométrica dos elementos teciduais do ventrículo esquerdo. Foi possível observar que o fator treinamento por si só foi capaz de diminuir o percentual de colágeno total do ventrículo esquerdo desses animais. Já o fator hipertensão foi capaz de aumentar o percentual de núcleos, bem como diminuir o percentual do colágeno do tipo 3. Já a interação... também cabe ressaltar, né, a diminuição do percentual de vasos sanguíneos dos animais hipertensos sedentários com um tamanho do efeito médio. Também é importante ressaltar na interação entre os fatores que houve uma diminuição da matriz extracelular nesses animais, tanto comparados ao hipertenso sedentário quanto com o normotenso treinado, e um aumento do colágeno, da percentual do colágeno do tipo 3. Outro ponto a levar-se em consideração é que o percentual de núcleos e o colágeno do tipo 1 sofreu uma redução desses animais quando comparado com os hipertensos sem treinamento. Contudo, ao avaliar a expressão relativa do RNA mensageiro dos biomarcadores de tecidos não contráteis, não foi possível observar diferenças tanto no colágeno 1, representados no painel A da figura 13, quanto na figura B do painel 13 no colágeno tipo 3. Assim como também não foi possível avaliar e observar diferenças ao analisar o TNF e a interleucina 10 como marcadores inflamatórios, sendo os dois avaliados na figura 14. Esse mesmo padrão nós podemos observar sem alterações entre os grupos, nem pelo treinamento, nem pela hipertensão, do VEGF no painel A e da endotelina 1 no painel B. Na figura 16, foi possível observar a amplitude de cálcio intracelular transiente, a velocidade até o pico e a velocidade do decaimento do cálcio intracelular transiente. Nessas análises, nós podemos observar que os animais normotensos sedentários são representados pelo ciclo preenchido, que os normotensos treinados pelo ciclo não preenchido, que os hipertensos sedentários pelo triângulo preenchido e os hipertensos treinados representados pelo triângulo não preenchido. Na amplitude de cálcio intracelular transiente, no painel A, foi possível observar que a hipertensão por si só, ela aumentou a amplitude de cálcio intracelular transiente em todas as frequências analisadas. Já o treinamento por si só conseguiu aumentar a amplitude de cálcio intracelular transiente apenas nas frequências de 1 e 7 Hz. Quando observamos a interação entre os fatores, foi possível observar que em todas as frequências analisadas houve um aumento muito maior da amplitude de cálcio intracelular transiente. Quando olhamos para a velocidade até o pico do cálcio intracelular transiente, foi possível observar que o treinamento por si só foi capaz de aumentar essa velocidade em todas as frequências analisadas, que a hipertensão foi capaz de aumentar essa velocidade na frequência de 7 Hz, e quando analisamos a interação entre os fatores, foi possível observar um aumento em todas as frequências analisadas, um aumento muito maior dessa velocidade até o pico de cálcio intracelular transiente. Quando observamos no painel C a velocidade de decaimento do cálcio intracelular transiente, foi possível observar que nem o treinamento por si só e nem a hipertensão por si só foram capazes de alterar esse parâmetro. Mas, quando olhamos para a interação entre os fatores,
é possível observar um aumento dessa velocidade em todas as frequências analisadas. Na figura 17, nós temos os parâmetros da contratilidade celular. Na figura A, foi possível observar que tanto o treinamento por si só, quanto a hipertensão por si só, aumentaram a amplitude de contração celular. A interação entre os fatores também apresentou um aumento da amplitude de contração celular, contudo, não é maior do que os outros grupos hipertensos sem treinamento ou normotensos treinados. Mas quando nós analisamos a velocidade de contração, é possível observar que o treinamento por si só ele é capaz de aumentar a velocidade de contração nos animais treinados, fato que não ocorre na hipertensão por si só. O fator hipertensão não altera a velocidade de contração. E quando olhamos a interação entre os fatores, é possível observar um aumento ainda maior da velocidade de contração em todas as frequências analisadas. Ao analisar a velocidade de relaxamento, também foi possível observar que a hipertensão por si só não altera a velocidade de relaxamento, mas o treinamento por si só é capaz de aumentar essa velocidade em todas as frequências analisadas. E quando olhamos a interação entre os fatores, nós temos um aumento ainda maior da velocidade de relaxamento nas frequências de 1, 3, 5 e 7 Hz. A figura 18 mostra a expressão proteica das proteínas do ventrículo esquerdo. Foi possível observar que não foi encontrada diferenças em nenhum dos grupos, em nenhuma situação, nos canais de cálcio do tipo L no painel A, no trocador sódio-cálcio no painel B, na cerca 2A no painel C e na relação fosfolamban-cerca 2A no painel E. Contudo, quando olhamos para o painel D, é possível observar que o treinamento não foi capaz de alterar a expressão proteica da fosfolamban total, mas a hipertensão por si só foi capaz de diminuir a expressão dessa proteína. E quando olhamos para a interação entre os fatores, é possível perceber uma prevenção dessa diminuição da expressão dessa proteína devido ao treinamento. Então, com os resultados obtidos, é possível perceber que os animais hipertensos sem treinamento, eles são mais leves, eles têm menor massa corporal. Apesar disso, o ventrículo esquerdo também apresentou uma diminuição da sua massa. E quando olhamos para os parâmetros ecocardiográficos, é possível observar alguns aumentos das dimensões internas do ventrículo esquerdo e do septo interventricular, apesar de nós termos um coração mais leve. Isso pode ter contribuído para uma piora da função sistólica ventricular, como demonstrado pela diminuição da fração de ejeção e pela diminuição da fração de encurtamento. Essas alterações teciduais podem ter se refletido em algumas alterações celulares acontecidas. Esses animais hipertensos sem treinamento, eles acabam aumentando a área de secção transversa, apresentando uma maior largura dos miócitos. Isso, de certa forma, pode ter colaborado para um aumento da amplitude do cálcio intracelular transiente e da própria amplitude de contração. Contudo, quando olhamos para o relaxamento, esse relaxamento ele não apresenta alteração na velocidade da saída do cálcio e nem no aumento da velocidade do relaxamento do celular. Então, o cálcio que sai do coração desses animais hipertensos sem treinamento, ele acaba saindo numa velocidade não diferente dos animais não treinados. Bem como é possível observar nesses animais uma redução da fosfolamban, o que pode ter um impacto direto sobre a incapacidade de melhorar a velocidade de relaxamento e da saída de cálcio do citosol. Já quando olhamos para os animais hipertensos treinados, é possível observar nesses animais uma diminuição ainda maior da massa corporal. É possível também observar que esses animais têm um aumento da massa do ventrículo esquerdo e das razões que estão relacionadas com o aumento da hipertrofia cardíaca. Nesse caso, também, apesar de ter esse aumento das massas, é possível observar as diminuições de alguns diâmetros internos do ventrículo esquerdo e também da espessura relativa da parede. Essas alterações teciduais podem ter auxiliado na melhora da função sistólica ventricular, como na prevenção da diminuição da fração de ejeção
e também na prevenção da diminuição da fração de encurtamento. Essas alterações teciduais podem se refletir diretamente na célula do coração desses animais, que apresentam um aumento da área de secção transversa sem apresentar uma largura aumentada. Um outro ponto importante a levar em consideração nesses animais é que a matriz celular desses animais foi diferente. Foi possível observar uma diminuição dessa matriz celular, com uma redução do colágeno do tipo 1 e um aumento do colágeno do tipo 3, o que pode estar ligado com a melhor capacidade contrátil, o que foi possível observar com o aumento da amplitude de cálcio para dentro do citosol, refletindo um aumento da amplitude de contração celular. Esse aumento da amplitude da contração celular foi importante para a melhora da contratilidade celular nesses animais. E quando olhamos para o relaxamento celular, esse relaxamento acontece de uma maneira mais rápida, com uma saída de cálcio mais rápida também, e também possível observar uma prevenção da diminuição da fosfolamão, que pode contribuir diretamente aí com essa maior velocidade de relaxamento e a maior velocidade do cálcio intracelular transiente decaindo da célula. Cabe também ressaltar que esses animais eles apresentaram uma maior tolerância de esforço quando comparado aos normotensos treinados, que pode, de certa forma, estar relacionado com as respostas devido a esse tipo de treinamento. Então, como conclusão, nós demonstramos que o treinamento resistido foi capaz de prevenir as alterações histológicas adversas causadas pela doença, além de aumentar as propriedades morfológicas, melhorar as propriedades mecânicas sem influenciar as propriedades gênicas e a maior parte das propriedades proteicas do coração de ratos espontaneamente hipertensos. Agradecendo a todos que foram importantes para esse trabalho, que foi feito com muita dedicação e com muito empenho, todos os membros, inclusive os membros da banca, que fazem sempre importantes considerações para a melhora do trabalho. Também um agradecimento especial à minha família, em especial à minha esposa e à minha filha, que aguentaram esses momentos fáceis e difíceis do doutorado, assim como foi possível agradecer a todos os membros do BioX, em especial ao meu orientador Antônio Zanatali, que conseguiu aí, auxiliar de uma maneira direta e muito eficiente em todos os momentos da minha trajetória no doutorado. Espero que o trabalho tenha sido de agrado de todos e que nós possamos conversar mais durante as perguntas e a arguição ao vivo. Um grande abraço e muito obrigado.